A chuva fina que caía sobre São Paulo naquela tarde de terça-feira parecia lavar a fuligem da cidade. Mas não conseguia penetrar a bolha hermética e climatizada do apartamento de Roberto. Enquanto eu arrastava minhas malas pelo hall de entrada, deixando para trás o caos de uma reforma interminável e a poeira de gesso que parecia ter se entranhado em meus poros. Fui recebido não pelo calor familiar de um irmão, mas pela elegância asséptica de um saguão que mais lembrava a recepção de uma galeria de arte do que um lar. O mármore travertino estendia-se sob meus pés, frio e imaculado, refletindo as luzes indiretas que davam ao ambiente uma aura de sofisticação calculada. Roberto veio ao meu encontro com o telefone colado ao ouvido, gesticulando um pedido de desculpas mudo com a mão livre. O abraço que trocamos foi rápido, protocolar, desprovido daquela intimidade desleixada que costumávamos ter na infância. Ele murmurou algo sobre fusões e mercados asiáticos antes de apontar vagamente para o corredor dos quartos e desaparecer novamente em seu escritório, tragado pela gravidade de seus negócios. Fiquei ali parado no centro da sala vasta, sentindo-me um intruso. Uma nota dissonante naquela sinfonia de silêncios e móveis de design italiano. Foi então que a percebi. Ou melhor, senti sua presença antes mesmo de vê-la. Um perfume sutil, uma mistura inebriante de gardênia e sândalo, flutuou pelo ar, rompendo a esterilidade do ambiente. Helena desceu a escada em espiral com uma leveza que contradizia a gravidade do mundo lá fora. Eu não a via há 2 anos, desde o casamento, e a memória que eu guardava era de uma mulher vibrante, de riso fácil. A mulher que agora caminhava em minha direção, no entanto, carregava uma beleza diferente, maturada e tingida por uma melancolia profunda, como uma pintura renascentista deixada tempo demais à sombra. Ela sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos, que permaneciam escuros e insondáveis, poços de uma solidão que eu ainda não compreendia totalmente. Usava um vestido de seda cor de vinho que caía fluidamente sobre seu corpo, desenhando curvas suaves sem revelar nada, sugerindo um mistério que implorava para ser desvendado. Lucas, disse ela, e sua voz soou aveludada, ligeiramente rouca, como se não fosse usada com frequência. Roberto disse que você chegaria hoje. Sinto muito pela reforma, sei como pode ser um inferno. Helena, obrigado por me receberem. Prometo não incomodar, respondi, surpreendendo-me com a súbita secura na minha garganta. Ela dispensou a formalidade com um aceno elegante da mão e notei a aliança brilhando solitária em seu dedo. Um aro de ouro que parecia pesar toneladas. Enquanto ela me guiava até o quarto de hóspedes, observei a maneira como se movia. Havia uma graça coreografada em seus passos, mas também uma hesitação, como se ela caminhasse sobre vidro quebradiço. A casa era imensa, repleta de objetos caros e obras de arte abstratas, mas parecia vazia de vida. Helena perambulava por aqueles cômodos como um fantasma luxuoso, uma guardiã de um mausoléu moderno. O jantar naquela primeira noite foi um estudo sobre o isolamento compartilhado. Sentamo-nos à mesa de vidro longa demais para 3 pessoas. Roberto, ainda mentalmente conectado ao trabalho, verificava o celular a cada 2 minutos, respondendo com monossílabos às tentativas frágeis de Helena de iniciar uma conversa. O som dos talheres contra a porcelana ecoava, preenchendo os espaços que as palavras não ocupavam. Eu a observava pelo canto do olho, fascinado pela compostura que ela mantinha diante da indiferença do marido. Ela servia o vinho com precisão, cortava a carne com delicadeza, mas havia uma tensão em seus ombros. Uma rigidez que denunciava o esforço para manter aquela fachada de normalidade. Quando Roberto finalmente se levantou, alegando uma videoconferência urgente com Tóquio, o ar na sala de jantar mudou instantaneamente. A saída dele não deixou um vácuo, mas sim um alívio, uma descompressão palpável. Helena suspirou um som quase imperceptível e levou a taça de vinho aos lábios. Pela primeira vez, ela me olhou diretamente, sem o filtro social da anfitriã perfeita. Havia cansaço ali, sim, mas também uma centelha de curiosidade, talvez até de fome por alguma conexão humana genuína. Ele trabalha muito, disse ela, não como uma desculpa, mas como uma constatação fatídica. Eu vejo, respondi, mantendo o tom baixo, cúmplice. E você, o que tem feito? Ela girou a taça, observando o líquido rubi dançar contra o cristal. Eu existo, Lucas. Cuido da casa, leio e espero. Às vezes acho que sou parte da decoração, tal como aquele vaso Min no corredor. Ela riu, um som curto e sem alegria. Naquele momento, algo mudou dentro de mim.
A admiração estética que senti ao vê-la descer a escada começou a se transformar em algo mais denso, mais perigoso. A vulnerabilidade dela era magnética. A solidão de Helena não era apenas triste. Era um desperdício trágico de uma mulher que exalava vida e sensualidade contidas. O perfume dela parecia ter se intensificado, ou talvez fossem meus sentidos que estavam aguçados pela proximidade e pelo vinho. Ali, no silêncio daquela casa opulenta e fria, com o meu irmão trancado em seu escritório construindo impérios. Percebi que a verdadeira reforma não seria no meu apartamento, mas nas fundações da minha própria moralidade. Eu estava diante de uma beleza náufraga e a tentação de ser o único a enxergá-la era avassaladora. A porta da frente se fechava com um clique seco e definitivo pontualmente às 7 da manhã, agindo como um sinal sonoro que alterava a atmosfera daquela casa imensa. Roberto, meu irmão, partia para o seu império de concreto e números, deixando para trás um rastro de colônia cara e uma esposa que parecia desvanecer um pouco mais a cada despedida apressada. Com a saída dele, o silêncio que se instalava não era de vazio, mas de uma expectativa vibrante, quase elétrica. Era nesse vácuo de autoridade que a nossa rotina clandestina, tecida na inocência das manhãs e na quietude das noites, começou a criar raízes profundas e perigosas. Os primeiros dias foram marcados por uma polidez hesitante, mas logo o café da manhã se tornou o nosso ritual sagrado. Helena descia as escadas envolta em um robe de seda cor de pérola, o tecido deslizando sobre sua pele com uma fluidez que hipnotizava meu olhar periférico, enquanto eu fingia concentração nas notícias do dia. A cozinha, banhada pela luz dourada do sol matinal que atravessava as amplas janelas de vidro, transformava-se em um palco íntimo. Ali, entre o aroma do café recém-coado e o tinir suave da prataria, construíamos uma cumplicidade doméstica que deveria pertencer ao marido dela, não a mim. Havia uma intimidade inegável no ato de partilhar o pão, quando nossas mãos se encontravam acidentalmente ao alcançar o açucareiro ou a manteiga. O tempo parecia suspender-se por uma fração de segundo. O toque, breve e casual, enviava uma corrente de calor que subia pelo meu braço e se instalava no peito. Uma mistura de culpa e excitação que eu lutava para reprimir. Eu observava como ela tomava o café, segurando a xícara com as duas mãos, como se buscasse nela o calor que faltava em seu casamento. Seus olhos, muitas vezes inchados de um sono inquieto ou de lágrimas contidas, encontravam os meus e, por instantes, a máscara de anfitriã perfeita caía, revelando uma mulher sedenta por ser vista. À medida que os dias avançavam, a ausência de Roberto tornava-se cada vez mais gritante, um abismo que eu, inadvertidamente, começava a preencher. Ele ligava raramente, e quando o fazia, as conversas eram monólogos pragmáticos sobre jantares de negócios ou viagens repentinas. Eu via a postura de Helena murchar ao telefone, o sim querido saindo de seus lábios com uma resignação dolorosa. Era nessas horas que a minha indignação fervilhava. Como podia meu próprio sangue, um homem que supostamente conquistara tudo, ser tão cego ao tesouro que definhava em sua própria sala de estar? Essa negligência dele era o adubo para o florescer dela sob a minha atenção. À noite, quando a casa mergulhava na penumbra, partilhávamos o sofá da sala de estar para assistir a qualquer programa que servisse apenas de ruído de fundo. Mantínhamos uma distância respeitosa, demarcada pelas almofadas de veludo. Mas a tensão no ar era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Eu comentava sobre o filme, fazia uma observação espirituosa e ela ria. Aquele som, o riso de Helena, era uma melodia rara que eu descobri ter o poder de evocar. Percebi com um fascínio aterrorizante como ela mudava quando eu lhe dirigia a palavra com interesse genuíno. Bastava eu perguntar sobre o livro que ela estava lendo ou elogiar o arranjo de flores que ela montara, para que sua fisionomia se iluminasse. As maçãs do rosto ganhavam uma cor súbita, os olhos brilhavam com uma vivacidade que o marido dela provavelmente não via há anos. Era um florescimento sutil, como uma planta que se volta para a única fresta de luz disponível em um quarto escuro. Eu era essa luz e a consciência disso era embriagante. Houve uma noite, em particular, em que a chuva batia com força contra as vidraças, isolando-nos ainda mais do mundo exterior. Roberto avisara que não voltaria para dormir. Helena serviu 2 taças de vinho tinto, seus movimentos carregados de uma graça melancólica. Sentamos no tapete felpudo, o sofá parecendo formal demais para o peso do que não era dito.
Enquanto ela falava sobre seus sonhos antigos, de pintar quadros e viajar para a Toscana, observei o movimento de seus lábios. A curva suave de seu pescoço quando ela tombava a cabeça para trás ao rir de algo que eu dissera. Naquele momento, o contraste se fez insuportável. O marido ausente perseguindo ambições frias e o cunhado presente, absorvendo cada palavra, cada gesto, cada suspiro dela. A lealdade fraternal travava uma batalha sangrenta contra um desejo que crescia desgovernado. Eu não estava apenas cobiçando a mulher do meu irmão. Eu estava me apaixonando pela versão dela que só existia quando estávamos a sós. A rotina havia criado uma armadilha perfeita. Um casulo de conforto e perigo onde a linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais tênue. Borrada pelo desejo mútuo de preencher o vazio que ecoava naquela mansão. E o pior, ou talvez o melhor, era perceber no olhar dela que ela também sentia a gravidade desse abismo nos puxando para o centro. A tempestade que desabava sobre a cidade naquela noite parecia ter sido encomendada pelo destino, isolando a casa em uma bolha de som e fúria aquática. As janelas de vidro duplo da sala de estar tremiam suavemente sob a força do vento, criando uma barreira intransponível entre o mundo exterior e o universo particular que começava a se formar ali dentro. Eu observava Helena junto ao telefone, a postura rígida, enquanto ouvia as explicações apressadas do outro lado da linha. Não precisei ouvir a voz de Roberto para saber o conteúdo da mensagem. A resignação nos ombros dela, o modo como seus dedos apertavam o balcão de mármore até as juntas ficarem brancas. Tudo gritava a repetição de um roteiro exaustivo. Quando ela desligou, o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que o trovão que estalou ao longe. Roberto não viria. Mais uma reunião de emergência, mais um jantar de negócios. Mais uma noite em que a ambição dele o mantinha longe do lar que ele pagava, mas não habitava. Helena virou-se para mim, um sorriso frágil e apologético desenhado nos lábios, tentando mascarar a humilhação de ser, mais uma vez, a segunda opção na vida do próprio marido. Parece que seremos apenas nós dois, Lucas, disse ela, a voz lutando para manter a leveza. O jantar vai esfriar se esperarmos mais. Não permiti que a melancolia se instalasse. Havia uma garrafa de vinho tinto, um rótulo que Roberto guardava para uma ocasião especial que nunca chegava, repousando na adega climatizada. Com uma audácia que me surpreendeu, fui até lá e a trouxe. O som da rolha sendo extraída ecoou como um disparo no silêncio da cozinha, um ato de pequena rebelião. Quando servi as taças, o líquido rubi girou no cristal, denso e promissor. A refeição, que deveria ser um jantar trivial de uma terça-feira chuvosa, transmutou-se. A luz âmbar do lustre de cristal, a ausência de Roberto deixou de ser um vácuo e tornou-se um espaço de possibilidade. O álcool, sorvido em goles generosos, começou a atuar como um solvente suave, dissolvendo as camadas de formalidade que ainda restavam entre nós. O risoto estava divino, mas era o vinho que alimentava a conversa. Inicialmente, falamos sobre trivialidades, a reforma do meu apartamento, o clima, livros. Mas à medida que a chuva lá fora se intensificava, nossas defesas internas ruíam. Helena, com as faces levemente coradas pelo álcool, começou a falar de si mesma não como a esposa troféu que meu irmão exibia, mas como a mulher que existia antes dele. Falou sobre a arquitetura que abandonou, sobre os sonhos de viajar pela Toscana sem roteiro, sobre a sensação de estar presa em uma gaiola dourada onde o tempo passava devagar demais. Às vezes sinto que estou desaparecendo, Lucas, confessou ela, girando a taça pela haste, hipnotizada pelo movimento do vinho. Como se eu fosse parte da decoração desta casa. Bonita de se olhar, mas sem voz, sem propósito. Havia uma vulnerabilidade crua em sua voz que fez meu peito apertar. A indignação que eu sentia pelo meu irmão misturava-se perigosamente com a admiração que eu nutria por ela. Você é a única coisa real nesta casa, Helena, respondi, e a franqueza das minhas palavras a fez levantar o olhar subitamente. Roberto é cego se não vê que a vida acontece aqui e não naquele escritório. Nossos olhares se encontraram e dessa vez não houve o desvio polido de costume. O tempo pareceu dilatar-se, suspenso na eletricidade estática que preenchia a sala de jantar. Eu podia ver os detalhes minúsculos de sua íris, o modo como a luz refletia na curva úmida de seu lábio inferior. A pulsação sutil na base de seu pescoço. O respeito fraternal, aquela barreira sagrada e intocável, começava a duelar com uma atração magnética visceral, que puxava meu corpo em direção ao dela como a maré obedece à lua.
O ar tornou-se espesso, carregado de palavras não ditas e desejos reprimidos. Eu sabia que ela sentia o mesmo. Via na maneira como sua respiração acelerou minimamente, no modo como ela não recuou diante da intensidade do meu escrutínio. Éramos dois náufragos numa ilha de luxo e solidão. E a tempestade lá fora não era nada comparada à turbulência que crescia entre nós. A mesa que nos separava parecia, ao mesmo tempo, um abismo de moralidade e uma distância insignificante prestes a ser transposta. Helena levou a taça aos lábios novamente, mas seus olhos não deixaram os meus. Havia um convite velado naquele gesto, uma perigosa cumplicidade. O fantasma do meu irmão pairava sobre nós, não como uma presença inibidora, mas como o arquiteto da própria ausência, deixando o campo livre para que a lealdade sangrasse e o desejo, há muito sufocado, começasse a respirar. Naquele instante, o som da chuva desapareceu, restando apenas o baque surdo do meu coração e a certeza aterrorizante de que a fronteira entre o certo e o irresistível estava prestes a se desfazer. A ressaca daquela noite chuvosa não foi física, mas emocional, instalando-se na casa como uma névoa densa que se recusava a dissipar com o nascer do sol. Nos dias que se seguiram, a cumplicidade que havíamos construído à base de vinho e confissões parecia ter erguido muros de vidro entre nós. Víamos tudo, sentíamos tudo, mas temíamos o menor movimento brusco que pudesse estilhaçar a frágil normalidade que ainda nos restava. Ricardo, alheio à tempestade silenciosa que se formava sob o seu teto, continuava sua rotina de fantasma, saindo antes do café e retornando quando a exaustão já havia calado a casa. Foi num sábado à tarde, com a luz dourada do outono invadindo a cozinha de mármore e aço escovado, que o inevitável deixou de ser uma hipótese para se tornar matéria. Helena estava de costas para mim, lavando algumas frutas na pia, enquanto eu buscava um copo no armário superior. A cena era doméstica, banal, quase um quadro de calmaria familiar. Não fosse pelo turbilhão que eu carregava no peito apenas por estar no mesmo recinto que ela. Eu me aproximei para pegar uma jarra de água. O espaço era amplo, mas, por algum magnetismo cruel, nossos corpos pareciam orbitar o mesmo centro de gravidade. Quando ela se virou subitamente, segurando uma tigela de cerâmica, e eu estendi o braço para alcançar o filtro, o acidente aconteceu. Não foi um esbarrão violento, nem uma colisão desajeitada. Foi um roçar sutil, a pele do meu antebraço deslizando contra a parte interna do braço dela, úmida e fria pela água da torneira, em contraste com o calor febril que emanava de nós. Naquele milésimo de segundo, o tempo não apenas parou. Ele colapsou. Uma corrente elétrica, quase palpável, disparou do ponto de contato e percorreu minha espinha com a violência de um curto-circuito. O ar foi sugado do ambiente. Eu recuei um passo instintivamente e ela fez o mesmo. A tigela oscilando perigosamente em suas mãos trêmulas antes de ser depositada com um baque surdo sobre o balcão. Nenhum pedido de desculpas veio. Nenhuma risada nervosa para dissipar o constrangimento, como seria o protocolo social esperado entre cunhados. O que se seguiu foi um silêncio ensurdecedor, espesso e pesado como chumbo. Eu olhei para ela e o que vi me tirou o chão. Helena não estava apenas envergonhada. Ela estava aterrorizada. Seus olhos, grandes e líquidos, estavam fixos nos meus, as pupilas dilatadas denunciando que o impacto não fora unilateral. Ela havia sentido a mesma descarga, o mesmo arrepio visceral, a mesma vertigem. O rubor que subia pelo pescoço dela não era de pudor, mas de uma excitação contida, de uma verdade que acabara de ser desnudada sem que nenhuma palavra fosse dita. Ela murmurou algo ininteligível, virou-se abruptamente e saiu da cozinha, deixando para trás o perfume de jasmim e a eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço ainda se eriçarem. Fiquei ali parado, segurando o balcão frio, tentando regular uma respiração que parecia ter esquecido seu ritmo natural. Aquele toque havia rompido o último selo de inocência. Já não éramos apenas duas pessoas solitárias compartilhando uma casa. Éramos dois corpos reagindo quimicamente um ao outro, voláteis e prestes a entrar em combustão. A partir daquele momento, a geografia da casa mudou. O corredor que ligava os quartos, antes apenas um trajeto funcional, transformou-se em um campo minado, um jogo de nervos excruciante. Cada vez que precisávamos passar um pelo outro, o ar se tornava rarefeito. Era uma dança de esquiva calculada. Se eu a ouvia sair do quarto, esperava alguns segundos antes de abrir a minha porta, não para evitá-la.
mas porque a simples ideia de cruzar com ela no espaço estreito, onde nossas roupas poderiam se tocar novamente. Era uma tortura deliciosa e insuportável. A tensão tornou-se uma entidade viva. Durante as refeições, o som dos talheres no prato parecia agressivo demais. Eu a observava pelo canto do olho, notando como a mão dela hesitava ao levar o copo à boca. Como a respiração dela falhava sutilmente quando eu entrava na sala. A presença física dela tornou-se uma obsessão. Eu conseguia sentir o calor dela a metros de distância, rastrear seus movimentos pela casa apenas pela mudança na pressão do ar. O desejo, antes uma chama piloto alimentada pela melancolia, agora rugia como um incêndio descontrolado, alimentado por aquele único, breve e devastador toque na cozinha. A barreira do proibido ainda estava lá, mas agora parecia feita de um material tão fino que um simples suspiro poderia rasgá-la. E o pior, ou talvez o melhor, era saber que do outro lado do corredor, no silêncio do quarto que ela dividia com a ausência do meu irmão, Helena estava sentindo exatamente a mesma urgência desesperadora. A casa parecia prender a respiração naquela noite de quinta-feira, mergulhada em um silêncio que pesava toneladas sobre a mobília de design e os tapetes persas. O telefonema havia sido breve, cortante como uma lâmina cirúrgica, encerrando-se com o som oco do aparelho sendo repousado na base. Do meu quarto, ouvi os passos apressados de Helena cruzando o corredor, seguidos pelo ruído inconfundível da porta de vidro da varanda sendo aberta com uma violência contida. Não houve gritos nem o som de objetos quebrados. A tragédia daquele casamento residia justamente na sua quietude, na erosão lenta e silenciosa de uma alma vibrante. Esperei alguns minutos, debatendo-me entre a prudência e o magnetismo que me arrastava em direção a ela. A desculpa de ir à cozinha buscar água parecia frágil demais, mas a necessidade de vê-la era imperativa. Quando cheguei à sala de estar, a penumbra desenhava sombras longas no chão de madeira. A porta da varanda estava entreaberta, permitindo que a brisa noturna, carregada com a umidade da chuva recente, invadisse o ambiente climatizado. Encontrei-a lá fora, apoiada no guarda-corpo. A silhueta recortada contra as luzes distantes da cidade que cintilavam indiferentes à sua dor. Helena não soluçava alto. Seu choro era uma vibração muda, um tremor que percorria seus ombros nus, cobertos apenas pela seda fina de um robe cor de pérola. Aproximei-me devagar, o som dos meus passos abafado pelo vento. Helena, chamei, a voz saindo mais rouca do que eu pretendia. Ela se virou e a visão de seu rosto devastado atingiu-me como um soco físico. Os olhos, habitualmente tão expressivos, estavam naufragados em lágrimas. E a maquiagem levemente borrada conferia-lhe um ar de tragédia clássica, uma beleza dolorosa que parecia implorar por amparo. Ele não vem, sussurrou ela, a voz fraturada. O aniversário de casamento. Cancelou, disse que surgiu uma emergência na fusão da empresa. Outra vez. A indignação ferveu no meu sangue, misturando-se perigosamente com o desejo que eu vinha represando há semanas. Ricardo não era apenas um marido ausente. Era um cego que possuía uma obra de arte e a deixava pegar poeira no escuro. O instinto de proteção, primitivo e avassalador, tomou conta de mim. Não pensei nas consequências nem no parentesco, nem na moralidade elástica que nos mantinha em lados opostos de uma fronteira invisível. Dei os 2 passos que nos separavam e, quando ela cobriu o rosto com as mãos, desabando sob o peso da rejeição, eu a envolvi em meus braços. Inicialmente, foi um abraço de consolo. Senti a estrutura frágil de seu corpo colidir contra o meu, buscando um pilar, um refúgio. Ela escondeu o rosto no meu peito, as mãos agarrando o tecido da minha camisa com força desesperada, como se estivesse se afogando. Eu afaguei seus cabelos, sentindo o aroma inebriante de gardênia que ela exalava, uma fragrância que já havia colonizado meus sonhos. No entanto, a alquimia do contato físico é traiçoeira. Enquanto o choro dela diminuía, transformando-se em suspiros espaçados, a natureza do abraço começou a mutar. O calor do corpo dela irradiava através da seda, queimando minha pele. Senti a maciez de suas curvas moldando-se às minhas, o ritmo de sua respiração contra o meu pescoço. E a racionalidade começou a se dissolver como fumaça. Minhas mãos, que antes acariciavam suas costas com um ritmo fraternal, desceram sutilmente, delineando a curvatura da sua cintura, apertando-a contra mim com uma urgência que nada tinha de inocente. O silêncio na varanda tornou-se espesso, carregado de uma eletricidade estática que arrepiava a nuca. Ela não se afastou.
Pelo contrário, senti seu corpo relaxar e ceder, encaixando-se no meu com uma perfeição perturbadora. Você não deveria chorar por ele, murmurei, inclinando a cabeça para que meus lábios roçassem a pele sensível perto de sua orelha. Minha voz era um segredo compartilhado na escuridão. Ele não sabe o que tem em casa. Ele não te vê, Helena. Senti um tremor percorrer o corpo dela, diferente do tremor do choro. Era uma resposta, um despertar. Lucas, ela sussurrou meu nome e o som parecia uma prece e um aviso ao mesmo tempo. Eu não recuei. A linha havia sido pisada. Aproximei-me ainda mais, inalando o cheiro de sua pele, embriagado pela proximidade. Minha mão subiu de sua cintura para a nuca, meus dedos entrelaçando-se nos fios macios de seu cabelo, forçando-a gentilmente a olhar para mim, mas mantendo-a presa naquele casulo de intimidade. Como alguém pode ser tão cego? Continuei, as palavras fluindo agora sem o filtro da conveniência, transformando o consolo em sedução velada. Você é a mulher mais fascinante que eu já conheci. Cada detalhe, a maneira como você sorri, como se move. É um crime deixar você sozinha. Você é linda demais para tanta tristeza. O elogio pairou no ar, pesado e inegável. Olhei nos olhos dela e vi a confusão dar lugar a algo mais escuro, mais profundo. A necessidade de ser desejada, de ser vista não como um acessório doméstico, mas como uma mulher de carne, fogo e sangue. Nossos rostos estavam a centímetros de distância, compartilhando o mesmo ar. E o fantasma do meu irmão desapareceu completamente daquela varanda, deixando apenas um homem e uma mulher à beira de um abismo delicioso e terrível. O relógio de parede no corredor marcava 3 da manhã, e cada segundo ressoava no silêncio da casa como um martelo contra uma bigorna, amplificando a minha incapacidade de encontrar repouso. O lençol, revolto e úmido de suor, era testemunha muda de uma batalha interna que eu já havia perdido. Fechei os olhos, mas a escuridão do quarto apenas projetava, com nitidez cruel, a imagem de Helena chorando em meus braços horas antes. A sensação do corpo dela tremendo contra o meu, a fragrância de jasmim que parecia impregnar minha pele mesmo depois do banho. Tudo isso formava um turbilhão que tornava o sono uma impossibilidade física. Levantei-me, impelido por uma sede que não era apenas de água, mas de qualquer coisa que pudesse aplacar a febre dos meus pensamentos. A casa estava imersa numa penumbra azulada, desenhada pela luz da lua cheia que invadia as janelas amplas da sala. Caminhei descalço pelo piso frio de madeira, sentindo-me um intruso. Um fantasma assombrando a vida perfeita e gelada que meu irmão construíra. Ao chegar à entrada da cozinha, parei. A respiração travou na garganta. Ela estava lá. Helena estava de pé junto à ilha de mármore, envolta em um robe de seda clara que cintilava suavemente na quase escuridão. Seus cabelos, geralmente presos em coques impecáveis, caíam em cascatas desordenadas sobre os ombros, conferindo-lhe um ar de vulnerabilidade selvagem que eu nunca tinha visto. Ela segurava um copo de água com ambas as mãos, como se tentasse se aquecer, embora a noite estivesse abafada. A insônia também te pegou. Minha voz saiu num sussurro rouco, um som que parecia alto demais naquele santuário de silêncio. Helena sobressaltou-se minimamente, mas não se virou de imediato. Vi seus ombros relaxarem, como se ela já esperasse ou talvez desejasse que eu aparecesse. A casa faz barulhos à noite, disse ela, virando-se lentamente. O rosto estava lavado, livre de maquiagem, e seus olhos brilhavam com uma intensidade líquida que refletia a luz da lua. Ou talvez seja a minha cabeça que não para de gritar. Dei 2 passos para dentro da cozinha, reduzindo a distância entre nós, mas mantendo a ilha de mármore como uma trincheira necessária. O que ela grita? Perguntei, ousando penetrar na intimidade de seus pensamentos. Ela baixou o olhar para o copo, girando lentamente. Dúvidas, arrependimentos. E se ela deixou a frase suspensa no ar, carregada de significados? Você não deveria estar dormindo. O Roberto acorda cedo. O nome do meu irmão caiu entre nós como uma pedra em um lago, criando ondas de culpa, mas, paradoxalmente, também de rebeldia. O Roberto dorme o sono dos justos ou dos indiferentes, respondi, talvez com mais amargura do que pretendia. E eu não consigo parar de pensar no que aconteceu na varanda. Helena levantou o rosto e a expressão dela era uma mistura devastadora de medo e desejo. A atmosfera mudou. O ar ficou espesso, elétrico. Não éramos mais cunhados dividindo uma cozinha de madrugada. Éramos homem e mulher presos na órbita de uma atração que desafiava a lógica. Eu tentei esquecer, sussurrou ela, a voz trêmula.
Tentei me convencer de que foi apenas carinho fraterno, de que você estava apenas sendo gentil. E você conseguiu se convencer. Ela negou com a cabeça, um movimento lento e doloroso. Não, porque não foi fraterno. E nós dois sabemos disso. A honestidade brutal daquelas palavras agiu como um imã. Contornei a ilha de mármores. A barreira física desapareceu. Agora apenas 1 metro de piso nos separava. Podia ouvir a respiração dela, um pouco mais acelerada que o normal, em sincronia com a minha. Se as circunstâncias fossem outras, Helena. Comecei tateando o terreno perigoso das hipóteses. Se eu tivesse chegado a esta cidade 5 anos antes. Se nossos caminhos tivessem se cruzado antes do dele. Não se torture com cronologias, ela pediu, dando um passo involuntário em minha direção. O seu lugar mais triste do mundo para se viver. Então vamos falar do agora. Minha voz caiu para um tom grave, quase inaudível. O agora é que eu estou aqui, vendo você definhar numa solidão que não merece. Enquanto eu tenho tudo o que ele negligencia guardado aqui dentro, transbordando. É uma ironia cruel, não acha? A pessoa errada ter o sentimento certo. Helena soltou o copo sobre o balcão com um baque surdo e cruzou os braços, como se tentasse conter o próprio corpo de se desfazer. Você não é a pessoa errada, ela confessou, e aquelas 5 palavras foram mais perigosas do que qualquer toque físico. O tempo é que está errado. O mundo é que está errado. Aproximei-me mais. O campo gravitacional entre nós era avassalador. Eu podia sentir o calor que emanava da pele dela, um convite silencioso que fazia meus princípios morais evaporarem como névoa ao sol. Estávamos agora a centímetros de distância. Eu podia ver a pulsação frenética em seu pescoço, logo abaixo da linha do maxilar. O que você faria? Murmurei, lutando contra o impulso de segurar a mão dela. Se o mundo estivesse certo, se não houvesse alianças, nem laços de sangue nos prendendo. Ela ergueu o rosto e seus olhos percorreram os meus, descendo para minha boca antes de voltar a subir. Era um olhar de fome, uma fome antiga e negligenciada. Eu não estaria conversando, ela sussurrou, a voz carregada de uma urgência rouca. Eu não estaria perdendo tempo com palavras. Eu deixaria você ver o quanto eu preciso. Ser vista, ser tocada. A confissão pairou no ar, densa e inebriante. Minha mão se ergueu, quase com vontade própria, e parou a milímetros do rosto dela. Não a toquei, mas pude sentir a eletricidade estática, o calor da bochecha dela ansiando pelo contato. Helena fechou os olhos e inclinou levemente a cabeça em direção à minha palma, uma rendição silenciosa. Naquele instante, na penumbra daquela cozinha sofisticada, a moralidade era um conceito distante e abstrato. A única realidade concreta era a necessidade desesperada de fechar o pequeno abismo que ainda restava entre nossos corpos. A culpa estava lá, sim, espreitando nas sombras, mas ela era pálida e fraca comparada à cor viva e pulsante do desejo que nos consumia. O silêncio que pairava no corredor, logo após as nossas confissões sussurradas, era denso, quase líquido, preenchendo cada centímetro cúbico do espaço entre nós. Helena deu um passo para trás. Uma tentativa frágil e tardia de restabelecer as fronteiras que nós mesmos havíamos corroído sistematicamente nas últimas semanas. A respiração dela estava curta, audível na quietude da casa adormecida, e seus olhos, grandes e escuros, refletiam um pânico que duelava ferozmente com o desejo. Nós não podemos fazer isso, Lucas, ela murmurou, a voz trêmula, carregada de uma súplica que parecia pedir exatamente o oposto do que suas palavras diziam. Ela abraçou o próprio corpo, como se tentasse conter os pedaços de uma estrutura interna que ameaçava desabar. O Roberto, ele é seu irmão. A menção ao nome dele foi a faísca que faltava no ambiente saturado de gás inflamável. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço. Uma mistura de indignação represada e uma possessividade irracional que eu nem sabia ser capaz de sentir. A hipocrisia daquela lealdade unilateral me amargou a boca. Dei um passo à frente, invadindo o espaço pessoal que ela tentava proteger, cansado da dança, cansado da frieza. Cansado de vê-la murchar enquanto esperava por um homem que via nela apenas mais um ornamento na estante desta casa perfeita. Ele não está aqui, Helena. Ele nunca está, retruquei, minha voz saindo mais rouca e áspera do que eu pretendia. E você também não está mais inteira. Pare de fingir que existe algo a ser salvo além de nós mesmos.
Ela abriu a boca para contestar, talvez para defender a honra de um casamento fantasma, mas as palavras morreram em sua garganta. O olhar dela caiu para os meus lábios, e naquele ínfimo segundo de fraqueza, a última barreira se rompeu. Não houve um planejamento consciente, nem uma decisão racional ponderada. Foi uma atração gravitacional, violenta e inexorável. Segurei o rosto dela entre as minhas mãos, sentindo a pele macia arder sob o toque dos meus dedos frios, e a puxei para mim. O beijo não foi doce. Não teve a gentileza dos romances de verão ou a calma das descobertas juvenis. Foi um choque, uma colisão desesperada de duas solidões que orbitavam uma outra a tempo demais. Foi um beijo com gosto de fome e de raiva contida, uma exploração urgente e sôfrega. Helena soltou um som abafado, algo entre um suspiro e um gemido de protesto que rapidamente se transformou em entrega total. As mãos dela, que instantes antes erguiam barreiras invisíveis, agarraram a minha camisa, puxando-me para mais perto, como se quisesse fundir nossos corpos e eliminar qualquer fresta por onde a culpa pudesse se infiltrar. Minha língua invadiu a boca dela com uma voracidade que me assustou, buscando o sabor que eu imaginara durante tantas noites insones no quarto de hóspedes. O gosto dela era inebriante, quente e vivo, um contraste brutal com a esterilidade daquela casa. Pressionei-a contra a parede do corredor, e o impacto surdo de suas costas contra a alvenaria foi o único som além das nossas respirações ofegantes e descompassadas. O mundo exterior, a reforma do meu apartamento, as obrigações familiares. A moralidade que a sociedade nos impunha dissolveu-se instantaneamente, reduzido a poeira insignificante diante da magnitude do que acontecia ali. Minhas mãos desceram pelas costas dela, tateando a curva da cintura, memorizando a textura do tecido fino de seu robe e o calor febril que emanava de sua pele. Cada toque era uma transgressão, uma violação de um código sagrado, e, no entanto, parecia ser a única coisa verdadeira e vital que eu fizera em anos. Era errado, terrivelmente errado, e essa consciência apenas alimentava a chama, transformando o medo em adrenalina pura. A sensação de tê-la ali, trêmula e rendida, correspondendo com a mesma intensidade avassaladora. Era uma droga poderosa demais para ser recusada. Nossos narizes se roçavam, as testas coladas, enquanto recuperávamos o fôlego apenas para mergulhar novamente um no outro. Eu podia sentir o coração dela batendo descontrolado contra o meu peito. Um ritmo frenético que ecoava a urgência de nossas necessidades negligenciadas. Aquele beijo era um grito silencioso, uma reivindicação de existência. Era prova física de que ainda estávamos vivos, de que ainda éramos capazes de sentir algo além da melancolia e do abandono. Helena, sussurrei contra os lábios úmidos e inchados dela, o nome saindo como uma oração profana. Ela não me deixou terminar. Com uma urgência que beirava o desespero, ela entrelaçou os dedos em meu cabelo, puxando minha cabeça para baixo, calando qualquer tentativa de racionalização com a boca voraz. Ali, na penumbra daquele corredor, a lógica havia sido banida. Restava apenas o cheiro do perfume dela, jasmim e chuva impregnando meus sentidos, o calor da pele e a certeza aterrorizante de que, depois daquela noite, nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Estávamos caindo no abismo, abraçados, e pela primeira vez a queda parecia a única forma de voar. Aquele primeiro beijo, nascido do desespero e da urgência, não foi um ponto de chegada, mas um portal vertiginoso para um universo onde a moralidade cedia lugar ao instinto puro. O ar da sala, antes denso de palavras não ditas, parecia agora vibrar com uma eletricidade estática que arrebatava os pelos dos braços e acelerava o sangue nas veias. Não houve necessidade de conduzi-la para outro cômodo. O desejo, quando represado por tanto tempo, não conhece geografia nem paciência. Ali mesmo, entre as sombras alongadas pelos móveis e a luz pálida da lua que invadia a varanda. O mundo que conhecíamos, o mundo de regras, de parentesco, de lealdade fraterna, dissolveu-se na penumbra. O movimento de nossas mãos era sôfrego, tateando territórios que até então haviam sido proibidos até mesmo em pensamento. Despir Clarice foi como desembrulhar um segredo sagrado e terrível ao mesmo tempo. Cada peça de roupa que deslizava para o chão era uma camada de inibição abandonada, um papel social descartado. Ela não era mais a esposa do meu irmão, a anfitriã melancólica ou a figura intocável. Ali, sob o meu toque trêmulo, ela se revelava apenas mulher, carne pulsante e necessidade crua. E eu, despido de minha própria identidade de cunhado e hóspede, tornei-me apenas um homem buscando o abismo.
A experiência era sinestésica, uma confusão deliciosa dos sentidos. O som da chuva lá fora parecia distante, abafado pela sinfonia muda de nossos suspiros entrecortados e pelo roçar dos tecidos sendo esquecidos. A pele dela tinha uma textura que desafiava a memória, uma suavidade morna que parecia queimar as pontas dos meus dedos, contrastando com a frieza do ambiente. Havia um perfume nela, notas de jasmim e algo mais profundo. Talvez o cheiro da própria excitação que invadia minhas narinas e embriagava minha razão, tornando impossível qualquer pensamento lógico. Quando nossos corpos finalmente se encontraram sem barreiras, a sensação foi de um choque térmico. Uma colisão de duas solidões que ardiam em frequências diferentes. O contato pele com pele enviou um calafrio que percorreu minha espinha, não de frio, mas de um reconhecimento ancestral. O calor que emanava dela era um refúgio, um abrigo contra a negligência gélida que permeava aquela casa. Clarice arqueou-se contra mim, e em seus olhos, agora escuros e dilatados, vi o reflexo da minha própria fome. Não havia vergonha naquele olhar, apenas uma entrega absoluta, uma súplica silenciosa para que eu a fizesse sentir-se viva novamente. Para que eu preenchesse os vazios deixados pela indiferença do marido. Cada carícia era uma transgressão que tornava o ato mais intenso. A consciência do proibido agia como um catalisador, transformando toques suaves em apertos possessivos e beijos ternos em mordidas contidas. Meus lábios traçaram a curva do pescoço dela, sentindo a pulsação frenética de sua artéria carótida. Um tamborilar que ditava o ritmo da nossa dança horizontal. Ela respondia com as mãos emaranhadas em meu cabelo, puxando-me para mais perto, como se tentasse fundir nossas existências e apagar as linhas que nos separavam. Havia uma comunicação acontecendo ali que transcendia a linguagem. Eram gemidos sufocados contra o ombro, o arranhar leve das unhas nas costas, o entrelaçar das pernas buscando alavanca e proximidade. Era uma descoberta mútua, uma cartografia de cicatrizes invisíveis sendo mapeadas e beijadas. Naquele sofá, tornamo-nos cúmplices de um crime sem vítimas imediatas, ladrões de um momento de felicidade roubada ao destino. A tensão acumulada durante semanas nos cafés da manhã silenciosos, nos olhares desviados no corredor. Na eletricidade dos toques acidentais explodia agora em ondas de prazer que eram, ao mesmo tempo, físicas e emocionais. O clímax não foi apenas uma liberação biológica, mas uma catarse espiritual. Foi o momento em que a realidade suspendeu sua respiração e nós dois, náufragos naquela ilha de tapetes persas e veludo. Encontramos um instante de paz absoluta dentro do furacão. O mundo lá fora poderia desabar, o irmão poderia voltar, o sol poderia nascer trazendo o peso da culpa, mas naquele segundo infinito. Enquanto nossos fôlegos se misturavam em uma exaustão compartilhada e trêmula, nada mais existia. Éramos apenas calor, suor e a verdade inegável de que naquela noite havíamos encontrado um no outro a única coisa que nos faltava. A sensação de sermos, finalmente, vistos e desejados. A luz da manhã não pediu licença ao invadir o apartamento, rompendo a penumbra protetora que nos envolvera durante as horas da madrugada. Era uma claridade crua, quase cirúrgica, que expunha a poeira suspensa no ar e devolvia aos móveis os seus contornos rígidos e inanimados. Acordei no quarto de hóspedes, com o lençol emaranhado nas pernas e um cheiro que não era meu impregnado na pele. Uma mistura de sândalo, suor e o almíscar doce de Clarice. Por um instante, mantive os olhos fechados, tentando reter a sensação do peso do corpo dela sobre o meu. A memória tátil de suas unhas cravadas em minhas costas e o som abafado de sua respiração descompassada contra o meu pescoço. Mas a realidade, implacável como o sol que batia na janela, exigia presença. Levantei-me como quem carrega um segredo pesado demais para a própria estrutura óssea. O corredor parecia mais longo do que de costume e o silêncio da casa antes cúmplice. Agora soava como uma calmaria que antecede o julgamento. Encontrei Clarice na cozinha. Ela estava de costas, observando o café passar, vestida com um obe de seda que cobria o que minhas mãos haviam mapeado com tanta devoção horas antes. A postura dela era ereta, tensa, mas quando se virou ao ouvir meus passos, vi a vulnerabilidade estampada em seu rosto sem maquiagem. Havia olheira suave sob seus olhos castanhos e seus lábios pareciam ligeiramente inchados, vestígios físicos da nossa transgressão. Não dissemos nada. As palavras pareciam ferramentas rudimentares e inúteis diante da complexidade do que havíamos compartilhado.
Apenas o aroma do café preenchia o espaço entre nós, tentando normalizar o impossível. Ela me estendeu uma xícara e nossos dedos se roçaram brevemente. O choque foi instantâneo, uma descarga elétrica que quase me fez derrubar a porcelana, mas recuamos. O som da chave girando na fechadura da porta principal ecoou pela sala como um trovão seco, estilhaçando a bolha de intimidade em que estávamos imersos. André entrou com a energia caótica de quem traz a rua para dentro de casa. Ele falava ao celular, arrastando uma mala pequena de couro, reclamando de um voo cancelado e de reuniões intermináveis. A presença dele preencheu o ambiente com uma densidade sufocante. Ele era o dono da casa, o marido, o irmão. E, no entanto, naquele momento, parecia um estranho invadindo um santuário profanado. Ele desligou o telefone e sorriu para nós, um sorriso largo e alheio, completamente ignorante do abismo que se abrira no chão de sua sala de estar. Que saudade de casa, disse ele, caminhando até Clarice e depositando um beijo rápido, quase protocolar, em sua testa. Observei a cena com um misto de náusea e fascínio. O gesto dele, que antes eu veria apenas como negligente, agora me parecia uma afronta. Ele tocava a pele dela sem saber que, horas antes, aquela mesma pele havia queimado sob o meu toque. Ele a chamava de querida, sem imaginar os gemidos que ela havia sufocado contra o meu ombro. Clarice aceitou o beijo com uma passividade dolorosa, mas seus olhos, por cima do ombro do marido, encontraram os meus. Foi naquele instante que o pacto foi selado. Sentamo-nos à mesa para o café da manhã, uma encenação doméstica perfeita e terrível. André falava ininterruptamente sobre o mercado financeiro e as reformas no escritório, devorando torradas com a fome de quem vive na superfície das coisas. Eu e Clarice éramos espectadores de sua monodia, trocando frases curtas, mantendo a fachada de normalidade. Mas sob a toalha de linho, a tensão era uma corda esticada prestes a arrebentar. Cada vez que ele mencionava o futuro, planos de férias ou jantares com sócios, eu sentia o peso da mentira se acomodar em meu estômago. No entanto, havia algo mais. Enquanto André discursava, alheio à tempestade silenciosa que devastara sua ausência, Clarice levou a xícara aos lábios e me olhou novamente. Não havia arrependimento naquele olhar. Havia medo, sim, e uma culpa corrosiva, mas, acima de tudo, havia um reconhecimento mútuo. Nós havíamos tocado algo real, algo visceral e proibido que a rotina asséptica daquela casa jamais poderia oferecer. Aquele olhar foi uma âncora e uma sentença. Dizia que nada voltaria a ser como antes. A dinâmica entre nós três havia mudado irreversivelmente, transformada por um segredo que carregaríamos como uma cicatriz invisível. Eu sabia que minha estadia ali estava com os dias contados. A reforma do meu apartamento terminaria e eu teria que partir. Mas, ao observar a luz do sol iluminar o perfil de Clarice e ver a sombra de um sorriso triste em seus lábios, compreendi que uma parte de mim jamais sairia daquela casa. O café acabou. André levantou-se, limpando os farelos da camisa, pronto para mais um dia de conquistas vazias. Clarice permaneceu sentada, girando a aliança no dedo, um gesto nervoso que eu aprendera a decifrar. O silêncio que restou quando ele saiu da cozinha não foi de vazio, mas de plenitude. Havia uma cumplicidade indissolúvel no ar, uma promessa silenciosa de que não importava o que o futuro nos reservasse ou quão longe a vida nos levasse. Aquele momento, aquela noite de chuva e a manhã seguinte de sol cruel tinha sido a coisa mais honesta e devastadora que havíamos vivido. E essa verdade, perigosa e doce, era agora nossa e somente nossa.